Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou começar uma playlist de resolução dos exercícios da Receita Federal, da prova da Receita Federal, para estudar, né, intercaladamente com as coisas que eu já estudo, ah, desenvolvendo a aptidão da dinâmica de associar os conhecimentos pedidos e as resoluções necessárias para dar atenção e resolver, a fim de conseguir passar no concurso quando houver a, o edital, quando houver a vaga, né, possível. A gente sabe que esse é um concurso muito procurado, né? Até porque o salário é um salário digno. Eu não vou dizer que é um salário bom, mas ele é digno de um ser humano, né? Digamos assim. E aí, dentro dessa rede de, né, prestação de cobranças, a gente vai tentando se tornar um discípulo, né? Alguém que quer dar a maior atenção possível nesses exemplos que a gente tem como recurso, que são as provas. Então vamos lá, vamos. Hoje eu devo conseguir. Vamos ver quantas questões eu vou resolver até então, porque o modo de resolução de questões meu até então vai sendo devagarosamente, porque é, isso é o fator de diferenciação, né? É, é devagar que um ser humano, né, consegue chegar em algum lugar. Correndo, ele sempre tropeça, ele sempre deixa passar as importâncias que são possíveis de ser atendidas na velocidade certa. Porque a velocidade ela é relativa, né? E a gente pode começar devagar, mas de repente a gente está mais rápido do que as pessoas que certamente vão depressa. Então aqui eu separei várias provas, né, que eu peguei nesse edital aqui, ó, de 2023. Vou até fechar essa página e vou fechar essas duas provas porque elas são provas posteriores, né? As primeiras provas que eu vou resolver são as que se referem a do primeiro dia, né? A prova da manhã e da tarde. Então, vamos lá, ó. Essa aqui é a prova, Receita Federal. E eu vou fazer, caso haja, né? Eu vou realizar o exame para auditor fiscal. Então, até por isso eu peguei essa prova. A gente tem 4 horas e meia para resolver essa prova. 3 horas após o início, é possível retirar-se da sala sem levar o caderno de questões. A partir dos 30 minutos anteriores ao término da prova, é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões. Ok. Então, a primeira disciplina que um curso, ó, que um curso não, que a banca exige é a disciplina da língua portuguesa. Ele quer saber se nós estamos disciplinados pelo, pela, pela forma de conduzir o tratamento, né? Até porque nos tornaremos servidores que possuem a respectiva necessidade de orientar, né, a partir da utilização
dessa tecnologia aqui, ó, que é a comunicação. Então, a, a gente precisa de apresentar as nossas respostas para os conhecimentos básicos. Inicialmente, a gente tem um texto, né, a origem dos tributos. Tributos é, e aí, subsequentemente, a gente tem as questões. Bom, questão número 1. Tributos são coisas que devem ser pagas, né? Um texto obedece a uma determinada estruturação, que, segundo o seu autor, é mais conveniente. Ou seja, a pessoa que escreve, ela estrutura essa escrita, né, essa informação a partir da sua conveniência, né? Ou seja, a sua ordem de passar esse conhecimento, essa informação. Assinale a observação adequada sobre a estruturação desse texto. Ok. Então está pedindo que a gente observa, né, a adequação dessa estruturação desse texto e marque aqui, ó. Tratando-se de um texto histórico, a critério do parágrafo dos textos é fundamental na diferença cronológica e na noção do progresso aplicado. O parágrafo final, o critério de paragrafação. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada ao sistema de impostos. O primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga do sistema de impostos. O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados. Então a gente vai analisar o texto e vai tendenciosamente ver se essas questões atendem, né, digamos assim. A origem dos tributos. Atualmente, a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e revertidos para o bem-estar da coletividade, porém nem sempre foi assim. Na antiguidade, a tributação se destinava basicamente a custear guerras e a prover sustento de uma classe governante que excedia em seus gastos com luxo e obras suntuosas para o seu mero deleite. Em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser um bem de muito valor e objeto constante de disputa entre diversas tribos, as tribos vencedoras exigiam vantagens tributárias, tais como contribuições em ouro, escravos e mercadorias a título de despojos de guerra. Na Pérsia, no governo de Ciro, no século VI a.C., foi implantado um eficiente sistema de correio que permitia o acompanhamento da arrecadação e controle. Tem origem na Pérsia a mais antiga taxa de prestação de serviço público referente à expedição de carta de correspondência. Nos antigos impérios, a população pagava a décima, que correspondia a 10% sobre a produção devida ao Estado para as obras públicas. No Egito Antigo, o Império instituiu uma administração altamente especializada e centralizada, e dentre as carreiras públicas, a de escriba real, que controlavam a arrecadação de tributos, estava no topo da carreira. O regime tributário no Egito incidia sobre os camponeses, que tinham a obrigação de pagarem o título de imposto, uma contribuição sobre o montante da produção. Na Grécia Antiga, os tributos serviam para custear as despesas de guerra, e para isso o Estado cobrava impostos sobre estrangeiros, assim como a conquista de novas áreas servia para aumentar
o controle da arrecadação tributária naquela região. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistados sobre bases tributárias. A expansão do Império Romano resultou na anexação de territórios fora da Itália, sendo que as cidades-províncias pagavam os tributos diretos e permanentes sobre as pessoas, sobre a produção da terra, bem como sobre a exploração das minas. O atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Ok. Um texto aí de novo, né? Tá. Assinale a observação adequada sobre a estruturação desse texto. Tratando-se de um texto histórico, cada parágrafo mostra sucessão cronológica e uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas. Essa contínua retomada de informações anteriormente fornecidas, ela não é bem aí, né? Vantagens em comunidades. Não. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica e na noção de progresso aplicada aos impostos. Essa aqui está mais certa do que a. Parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. Peraí, o parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. Vamos ver o parágrafo final. A expansão no Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistados sobre bases tributárias. A expansão do Império Romano resultou da anexação territorial. Então, acho que não, né? Ponto de chegada do sistema de impostos. O primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga do sistema de impostos em oposição a todos os citados na sequência do texto. O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados nos diversos parágrafos encaminhados a justificar o sistema atual de cobrança de impostos. Justificar. Vamos ver aqui. Número 1, a gente tem a origem dos tributos. Esse é o nome do texto. E aí a letra A. Como é que vai ser? Tratando-se de um texto histórico, cada parágrafo mostra sucessão cronológica. Isso aqui está certo. É uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas. E uma contínua. Isso aqui está errado. Não há uma contínua retomada. Retomada de informações anteriormente. B. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica. Então, aqui, ó, atualmente a atividade tributária tem assumido o papel de prover recursos destinados. Então, ele fala aqui, ó. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica. Atualmente, e na noção progressa aplicada aos impostos. Atualmente, a atividade tal.
Porém, nem sempre foi assim. Aí aqui, ó, aplicando diferença cronológica. Porém, nem sempre foi assim. Na antiguidade, em comunidades primitivas, na Pérsia, progresso aplicado aos impostos. Realmente a B ela tá bem coerente, né? Vamos ver a coerência da B aqui, ó. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica. Então a gente tem os parágrafos pautados na diferença cronológica. Sim. E na noção do progresso aplicado aos impostos. Noção do progresso. Eu ficaria com essa até então. Vamos ver aqui a C. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos. O ponto de chegada, Roma, né? Caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. Vamos ver aqui se é. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistados sobre bases tributárias. Então existe sim, né, alguma coisa assim, ó. Mostra um ponto de chegada do sistema de impostos caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima do sistema. A expansão do Império Romano resultou na anexação de territórios. Então, isso aqui mostra uma familiaridade com os outros meios, né, tributários, sendo que as cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanecentes sobre as pessoas e sobre a produção da terra, bem como sobre a exploração das minas. O atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima do sistema atual de cobrança. Mostra um ponto de chegada do sistema de impostos. Mas vamos ver aqui, ó, o que está pedindo mesmo? Sobre a estruturação desse texto. A B ela tá mais adequada sobre a estruturação, né? Beleza. O primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga. Então essa questão C, ela é meio razoável, razoável, né? Só que a gente está querendo mais, né? Razoável, mas não é a estruturação, sobre a estruturação. Essa aqui é mais sobre as estruturas, né? Falo do parágrafo. O primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga do sistema de impostos, em oposição a todos os citados na sequência do texto. O primeiro parágrafo mostra mostra a etapa mais antiga. Errado. O primeiro parágrafo mostra o oposto, né? E a letra E, então. O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados nos diversos parágrafos. Não. Encaminhados a justificar o sistema atual de cobrança de impostos. Encaminhados a justificar o sistema atual de cobrança de impostos. Atualmente, não, porque o primeiro parágrafo, todos os tópicos abordados. Encaminhados a justificar
no sistema atual de cobrança de impostos. Vamos ler de novo aqui, ó. Um texto obedece a uma determinada estruturação, que segundo seu autor é mais conveniente. Assinale a observação adequada sobre a estruturação desse texto. Então, o critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica e na noção de progresso aplicada aos impostos. Eu ficaria com a letra B, segundo o pedido, né? Então, isso aí é resolver a primeira questão. Lembrando que temos 80, né? O texto acima mostra a opinião e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados aos tributos. Sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada. Opiniões e informações do autor do texto sobre alguns temas ligados a tributos. Beleza. Então a gente tem opiniões e sobre temas ligados a tributos. Ok, beleza. Sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada. Então a gente está falando sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões. Estruturação é um gênero, né? A gente está falando de gêneros textuais. Quando a gente tem opinião, informação, a gente tem um texto descritivo, onde a gente tem a gente tem opiniões, a gente tem linguagens pessoais, né? A gente fala sobre a gente emite coisas pessoais. O enunciador reivindica a paternidade das informações prestadas com frutos de sua própria opinião. O autor do texto apresenta sua própria opinião travestida de uma aparência de opinião geral. O autor do texto apresenta como fruto do seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes. O enunciador apresenta informações de origem alheia, acompanhadas de comentários sobre elas. O autor do texto apresenta informações diversas, colocando as divergências em destaques. Vamos ver o que é. Os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade. Sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanha a própria evolução humana, desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local para a caça e guarda de alimentos, sendo, portanto, dono daquele pedaço de terra. Ok. No início, os tributos eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear ou homenagear seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras, por meio de centenas de guerras, foram responsáveis pela evolução da humanidade com o surgimento de grandes civilizações. A partir dessa época, os tributos passaram a ser obrigatórios e exigidos pelos reis para financiar seus exércitos e com isso conquistar mais terra. Então, de novo, o texto acima mostra a opinião e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados a tributos. Sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada. O enunciador
reivindica a paternidade das informações prestadas com frutos de sua própria opinião? Não. Em momento algum ele está fazendo isso. Não. Simplesmente não. Ahn, eu nem vi aqui a opinião. O autor do texto apresenta sua própria opinião transvestida de uma aparência de opinião geral? Também não. O autor do texto apresenta como fruto de seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes? Por aí. O enunciador apresenta informações de origem alheia, acompanhadas de comentários sobre elas? Não. Eu acho que eu estou fazendo errado, né? É A, B, C, né? A, B, C, D, letra E. Vamos ver. O autor do texto apresenta informações diversas, colocando as divergências em destaque? Não. Eu ficaria com a letra C, ó. O autor do texto apresenta como fruto de seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes. Sim. Pesquisa sem fonte. Ficaria com essa. Vamos ver a número 3. Lembrando que isso aqui não é uma corrida, é só um projeto de aprendizado e resolução do texto, né? Sobre a organização linguística desse segmento, assinale a observação adequada. Organização linguística desse segmento. Temos a organização linguística. Vamos analisar então. Num artigo sobre tributos, aparece o seguinte segmento: no Brasil, a história dos tributos divide-se em três momentos, sendo colonial, imperial e republicano, respectivamente nessa ordem. Os tributos existem desde o descobrimento de nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal, época conhecida como Brasil Colônia. Então, tinha exploração nativa. O quinto pau do Brasil é considerado o primeiro tributo brasileiro e decorreu da exploração da árvore nativa do pau-brasil. E aqui a gente tem referência ao pesquisador. A partir de então, os tributos foram sendo implementados e moldados até chegarmos aos dias atuais. Ok. Então, a organização linguística desse segmento assinala a observação adequada. Então, o que é adequado a essa organização? Na primeira frase do texto, a forma de gerúndio é perfeitamente dispensável, podendo ser substituída por uma vírgula, né? Vamos lá. No Brasil, a história dos tributos divide-se em três momentos, sendo nessa ordem. Divide em três momentos. Na primeira frase, a forma gerúndio é perfeitamente dispensável, podendo ser substituída por uma vírgula? Não. A história dos tributos divide, vírgula, em três momentos. Divide se esse pronome, o gerúndio, né? Gerúndio, respectiva, republicano, respectiva, nessa ordem. Gerúndio. O gerúndio. Gerúndio.
O gerúndio do verbo. Gerúndio. Gerúndio é quando a gente coloca mente, né? Seria o gerúndio aqui, ó. Será que o gerúndio tá aqui, ó? Respectivamente. Mente. Esse é o gerúndio, né? Sendo colonial, imperial e republicano. Respectiva nessa ordem. Ou o gerúndio é esse pronome aqui, ó. Divide-se. Divide em 3 momentos. Divide-se. Se retoma Brasil. A história dos tributos divide-se. A história divide-se. A história dos tributos divide em 3 momentos. Eu acredito que não. Se for colocar aqui esse aqui, que é o gerúndio, eu estou em dúvida. Então, o segmento, respectivamente, nessa ordem. Então, a questão 3 vai me levar a ver o que é gerúndio. Se tá aqui no respectivamente. Se é esse mente aqui ou é o divide-se. Gerou uma dúvida aqui. O segmento respectivamente nessa ordem é redundante, pois o advérbio respectivamente, então já sanei aqui. Pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem de termos anteriores. Em 3 momentos, sendo colonial, imperial e republicano. Respectivamente nessa ordem. Então, o segmento respectivamente nessa ordem. Ou seja, eu poderia só colocar republicano respectivamente. Né? Ou nessa ordem. Já indico a mesma ordem de termos anteriores, sim. C. O segmento desde o descobrimento de nossa terra faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. Deixa eu ver, o segmento desde o descobrimento da nossa terra faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. É. Segmento. Aonde que está aqui? Os tributos existem desde o descobrimento da nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal. Quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal. De fato, os tributos existem nessa ordem, os tributos existem desde o descobrimento, respectivamente. Os tributos existem desde o descobrimento de nossa terra. Faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. De certa forma, sim. Mas a gente tá falando da organização linguística, né? Vamos ver aqui o segmento. Tá, mais ou menos, né? Vamos ver aqui a letra D e a letra E. Essa tá um pouco confusa, né? O segmento boa parte da exploração nativa qualifica e quantifica a parte da exploração nativa.
Então, boa parte da exploração nativa qualifica e quantifica a parte da exploração nativa. Sim. Cadê? Nessa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal. Segmento boa parte qualifica. Não, não qualifica não. Não qualifica. O segmento época, conhecido como Brasil Colônia, se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Época conhecida como Brasil Colônia se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Cadê? Ó? Época conhecida como Brasil Colônia. Ok. Se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Sim. Ó, vamos ver aqui, ó. 3 momentos sendo colonial. E aí a gente tem aqui, ó, época conhecida como Brasil Colônia. 3 momentos colonial. Então, sobre a organização linguística deste segmento, assinale a observação adequada. Segmento época conhecido como Brasil colonial se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Tá, sim. Vamos ver. Segmento desde o descobrimento de nossa terra faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. Se não, é mais ou menos, é mais para uma, eu acredito que esse lado de faz supor, né? Ele é mais um recurso apelativo. Um recurso apelativo, né, no sentido da função emotiva. Então, acho que é isso. E o B que eu coloquei sim, vão avaliar de novo. O segmento, respectivamente, nessa ordem, é redundante, pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem de termos anteriores. Vamos ver aqui, ó. Respectivamente. Respectiva. Enviado por nessa ordem. Desde o descobrimento da nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal. Não tá aqui, ó. 3 momentos, sendo colonial, imperial e republicano, respectivamente. Nessa ordem. No Brasil, a história dos tributos divide-se em 3 momentos, sendo colonial, imperial e republicano, respectivamente. Nessa ordem. Eu não colocaria que é muito pesado a gente falar que é redundante, né? Eu falaria que é uma função de reafirmação, né? Eu acho que sobre essa organização linguística, talvez talvez a gente possa admitir que o segmento época, conhecido no Brasil colônia, se refere a um antecedente claramente definido, que seria esse aqui, ó, colonial. Eu ficaria, né? Eu des, eu desmembraria a minha essa essa minha crítica falando que era redundante, né? Que é o segmento nessa ordem, redundante
porque não causa uma certa redundância, não. Causa uma certa expectativa, né? Uma atenção a essa parte, até porque ele vai usar de novo. Vamos ver a 4 aqui. Questão 4. Sobre a construção desse parágrafo, assinale a explicitação do conteúdo. Ó, não. Sobre a construção desse parágrafo, assinale a observação inadequada. Inadequada. Vamos ver aqui, ó. O corpo do parágrafo corresponde à explicitação do conteúdo da tese argumentativa do mesmo parágrafo. O conteúdo básico do parágrafo mostra expressões enumeradas acompanhadas das explicações etimológicas de seus termos. As expressões citadas, por serem de ocorrência historicamente antiga, comprovam a afirmação inicial. As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação documentando a tese exposta. O ato de sonegar está presente nas suas expressões selecionadas para o texto. Vamos ver aqui, ó. Inadequado. Vamos ver a construção do parágrafo. Observação inadequada na construção. Vamos ver. Na construção. A sonegação é muito antiga no Brasil e até já criou expressões na língua popular brasileira que muitos nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos, como o Quinto dos Infernos, que se refere à quinta parte ou os 20% que os demais países deveriam pagar para Portugal quando compravam produtos no Brasil na época da colônia. Ou ainda o Santo do Paoco, que eram as imagens de santos feitas em madeira oca, pois no interior delas os garimpeiros saíam com ouro dos garimpos sem pagar os tributos. O corpo do parágrafo corresponde à explicitação, fica explícito, do conteúdo da tese argumentativa do mesmo parágrafo. O corpo do parágrafo corresponde a explicitação. Eu tenho que entender o que é o corpo do parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Corpo do parágrafo. O que é o corpo do parágrafo, né? Corresponde à explicitação, está explícito, do conteúdo da tese. A tese é a sonegação, é muito antiga no Brasil e até já criou expressões na língua popular brasileira, ok. Corresponde à explicitação do conteúdo da tese argumentativa do mesmo parágrafo. Sim. Beleza. Sim. Né, então, o corpo do parágrafo corresponde, né? Esse corpo eu acho que por exemplo, começa o parágrafo, ele tem a tese, o meio, que é o corpo, e o fim. O corpo ele está explicitando o conteúdo da tese argumentativa do mesmo parágrafo, que é a sonegação que criou expressões na língua popular brasileira. Então tá certo. O conteúdo básico do parágrafo mostra expressões enumeradas acompanhadas das explicações etimológicas de seus temas.
O que se refere ao quinto ou parte, que muitos nem dão conta de que surgiram por conta dos tributos, como o quinto, ou ainda o santo. Mostra expressões enumeradas acompanhadas das explicações etimológicas de seus termos. Beleza. Tá enumerado. As expressões citadas, por serem de ocorrência historicamente antiga, comprovam a afirmação inicial. Que muitos nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos. Expressões citadas por serem de ocorrência historicamente antiga. Não. Deixa eu ver. A sonegação. Ah, é muito antiga no Brasil. Ah, beleza. Sim, comprova. As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, documentando a tese exposta. Confrontação, não. Não está confrontando. Então essa seria a adequada, né? Inadequada. Letra D. O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas para o texto. Sim. Não, o ato de sonegar. A sonegação é muito antiga no Brasil. Tá, você tem o quinto dos infernos, né, que representa a quinta parte. É... Sonegação é muito antigo. Peraí, o ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas para o texto. O ato de sonegar. O ato. Não. Compravam produtos para o Brasil, na época da colônia. Eu ainda o Santo Paulo. Não, não tá. O ato de sonegar está presente nas duas expressões. Introduzir. Não. Opa, então vamos ver aqui, ó. Parágrafos estão organizados em confrontação, documentando a tese exposta. Estão organizados em confrontação. O confronto é você confrontar a tese, né? Expressão citada, parágrafos estão organizados em confrontação, documentando a tese exposta. As expressões citadas, quinto do inferno e santo do pau oco, confrontação. Estão organizadas em confrontação. Confrontação, peraí. Talvez eu esteja enganado sobre essa. Vamos ver aqui, ó. Confrontação. Então a gente tem um front, e aí de um lado a gente tem uma coisa, e aqui do outro lado a gente tem alguém, né? E eles estão confrontando algo, né? Então eu tenho uma expressão aqui, uma expressão aqui. Estão organizados em confrontação, documentando a tese exposta. É, documentando a tese. A tese é a antiguidade. Sim,
Vamos mudar essa daqui, vamos dizer que ela sim e vamos deixar que a resposta certa seja a letra E para 4. Então até agora a gente tem aqui, ó, A1B, 2C, BC, E, BCE, né? Então até agora a gente tem B, 2C, 3E, 4E. É isso? É, ok. Sim, organização linguística. Deixa eu só voltar aqui. Época conhecido como base refere-se a um antecedente. Então vai ser também. Pesquisa sem fatos. Dois. Hum, B, ok. Não. É, então foi C mesmo. E a um é a letra B. Beleza, ficou assim, ó. B, C, E. E aí a gente dá uma olhada aqui, ó. Ah, auditor fiscal, Receita Federal. Qual que é essa prova? Tipo um branca, manhã, vamos ver. Tipo um branca, tipo um. Não, só tem tipo um, não tem cor não. Receita Federal, tipo 4, tipo 3, tipo 2. Hum, será que é essa daqui? É tipo um CBBD. Será que esse seria o resultado? Ah, vamos ver se é tipo um. Porque tá falando branco aqui. Receita Federal, amanhã, auditor fiscal. Como é que eu posso saber? Só tem essas coisas, né? Deixa eu ver se o gabarito. 9/3. Hum, vamos ver aqui a origem dos tributos. Hum, qual que é a resposta? Do auditor fiscal. Aqui, a alternativa C. Tô falando que é a letra C, quer ver? Hum, deixa eu ver aqui. Entra. Aqui a gente vai pegar tudo, ó. Hum, eu marquei na 1B, né? Essa eu marquei letra B.
Nós, nações de progresso. Responder. Ih, letra C. Vamos ver os comentários. É muito difícil lembrar a ordem cronológica dos períodos citados, sem nenhuma data de referência. Por isso, já eliminei as alternativas que dizem que o texto segue em ordem cronológica e que a paragrafação é regida pela cronologia. De fato, o último parágrafo nos remete a ideia exposta nessa alternativa. Eu não consegui, não consegui essa atenção. Né? O parágrafo final, deixa eu ver aqui na meu raciocínio. Parágrafo, ó, não é a estruturação, não é a estruturação. Vamos ver aqui. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, sim, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. Razoavelmente sim. Mas eu estava falando que estruturação, né? Um texto obedece a uma determinada estruturação, que segundo o seu autor é mais conveniente o parágrafo final do texto mostrar um ponto de chegada do sistema de impostos na diferença cronológica. É porque eles estão falando que não tem datas, né? Não tá falando datas, mas geralmente tá falando assim, ó. Na antiguidade, isso aqui para mim é uma data. Critérios, parágrafos, diferença cronológica e na noção de progresso aplicado aos impostos. Aqui, ó, progresso aplicado aos impostos. Antiguidade, tributação destinada basicamente a custear a guerra em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser muito valor objetivo. Na Pérsia, Ciro no século 6 a.C., nas antiguidades imperiais a população pagava a décima. No Egito Antigo, na Grécia, no Império Romano. Que isso, cara? Tá errado. Um texto obedece a uma determinada estruturação, que segundo seu autor é mais conveniente. Beleza. Assinale a observação adequada sobre a estruturação desse texto. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica. Sim, ué. E na noção de progresso aplicado aos impostos. Sim. Coletividade, porém. Poxa, eu odeio isso, cara. Tá claro que tá certo. É letra B e tá falando que é letra C. Odeio isso. Nossa. Vamos ver aqui a 2. A 2. Então tá certo aqui, ó. A 2 seria a letra B. Ih, eu errei tudo, velho. Que droga. A 2 seria a letra B. A 3 seria a letra B. Não, isso é uma merda, né? E a 4, a letra D. Ai, já deu câncer em mim. Já tô com câncer. Não é possível. Depois de toda essa interpretação, deixa eu ver aqui, ó. Os tributos são tão antigos quanto tal. O texto acima mostra a opinião e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados a tributos. Sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada. Tá falando que eu achei que era pesquisa sem fatos, né? O autor do texto apresenta
como fruto do seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando fontes, pelos reis para financiar os seus exércitos, com isso conquistar mais terra. É isso. O autor do texto apresenta sua própria opinião. Não, gente. Vamos ver aqui, ó. Os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade. Sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanha a própria evolução humana desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local para a caça e guarda de alimentos, sendo, portanto, dono daquele pedaço de terra. No início, os tributos eram ofertados voluntários dos homens, como forma de presentear ou homenagear de seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras por meio de centenas de guerras foram responsáveis pela evolução da humanidade com o surgimento de grandes civilizações. Então, o autor do texto apresenta sua própria opinião, travestida de uma aparência de opinião geral. Travestida de uma aparência de opinião geral? Como assim? A partir dessa época, os tributos passaram a ser obrigatórios e exigidos pelos reis para financiar seus exércitos e, com isso, conquistar mais terra. Travestida de opinião. Eu não consigo chegar nesse entendimento, não. Espera aí, o autor do texto apresenta como fruto de seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes. Tá, então não é isso. É o autor do texto apresenta sua própria opinião, travestida de uma aparência de opinião geral. Aonde que eu vejo esse negócio de opinião geral? No início, os tributos eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear ou homenagear seus deuses e líderes. Então isso aqui é como se fosse uma revista, né? Travestida de opinião geral. Então é um artigo de revista. Beleza. Vamos tentar tirar a ira do perdedor e entender que a inteligência super superior. A 3 está falando que é B também. Deixa eu ver. 3 está falando que é B também e eu marquei a E, né? Marquei a letra E. 3 e 4, marquei a letra E. O segmento época, conhecido como Brasil Colônia, se refere a um antecedente. Não, isso aqui está errado. Tá falando sobre a organização linguística desse segmento, assinale a observação adequada, organização linguística. Tá falando que é a letra B. O segmento, respectivamente, nessa ordem é redundante, pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem de termos anteriores. Sim, redundante. Então, essa redundante, ele é mais certo do que esse, sobre a organização linguística. Beleza. Ai, meu câncer aqui já tá quase me matando. Peraí. Deixa eu ver aqui. Estou quase morrendo de câncer. Inadequada. 4. Vamos ver aqui. Observação inadequada na construção. Beleza. É o que tá pedindo, né? Sonegação
é muito antiga no Brasil e até já criou expressões na língua popular brasileira, beleza. Sobre a construção desse parágrafo, assinale a observação inadequada. Tá falando que é letra B, né? Não, letra D. Eu marquei a letra E. As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, documentando a tese exposta. Então, não, sim, confrontação, não. Eu mudei aqui, ó. Então, vamos ver. Mas essa aqui tá errada também, ó. O ato de sonegar. Vamos ver aqui, ó. Sonegar. Ocultar, deixando de mencionar ou de descrever nos casos em que a lei exija menção ou descrição. Ah, então é realmente, né? Essa sonegação, quando eu falo, é porque aqui no texto, aqui fica claro que, né, na explicação que existe a sonegação por conta dos do escondimento, né, do ato de esconder o dinheiro nos santos. Mas aqui não fica claro a sonegação. Mas a sonegação tá aqui, ó. Quando ele fala quinto dos infernos, ele tá sonegando a expressão que é a quinta parte. Então eu não consegui ver isso, né? E essa quinta parte referia à sonegação que está expressa aqui, ó. O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas para os textos. Então, sim, está. Né? E aí, realmente, essa confrontação aqui, ó, ela não acontece. Né? As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, documentando a tese exposta. Né? Confrontação. Briga, combate, guerra, confronto. Não, elas não estão brigando, elas estão de certa forma servindo, né? Sem briga. Elas estão mostrando, não confrontam, não entram em confronto. Então tá errado, né? Não está entrando em confronto. Bom, nossa, tô super cancerígeno agora. Estou super irradiado, cheio de ira, né? Porque eu gastei muito tempo para resolver 4 questões e eu errei todas. E algumas eu nem sei se acredito se está errado dessa forma que me apresenta. E isso aí é muito difícil, cara. Não, eu já tô pensando assim que eu nem vou passar se eu for fazer. Mas tudo bem, né? Isso é o maior poder que a gente pode ter, né? É esperança. Se eu for e fazer, eu vou ganhar a esperança, né? Então isso já é muito poder. No mais, né? Eu já não tenho nada mesmo, né? Se eu fizer, eu não vou perder nada, porque o que que eu perderia, né? Digamos assim. Então é assim que a gente tem que pensar. Senão a gente não vai, realmente não vai conseguir nada nessa vida, né? Bom, no mais eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!